Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar mais um programa O Poder. Nós temos a satisfação de conversar nesta noite, mais uma vez, com um amigo, ex-deputado federal, advogado e jornalista. Nós temos a alegria de conversar com Ney Lopes de Souza. Doutor Ney Lopes, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa O Poder. É sempre um prazer renovado estar aqui, conversando com você, com os telespectadores. Para mim é um motivo de muita alegria. Doutor Ney, vamos falar um pouco sobre a política nacional, política estadual e também sobre assuntos inerentes ao governo do Estado. Mas vamos falar um pouco sobre a nosso Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo, por 6 votos a 4, afastou dos condenados do mensalão a questão deles serem julgados por formação de quadrilha, na qual a sociedade brasileira ficou muito revoltada por causa disso. Qual a opinião do senhor? Olha, Gleidson, por formação profissional, eu não julgo a justiça. Eu recorro quando, como cidadão advogado, fico irresignado com a decisão. Coube ao Supremo examinar os autos, julgá-los e, posteriormente, dar provimento a um embargo infringente oposto sob o argumento de que os outros crimes persistiriam, mas não teria se configurado legalmente a formação de quadrilha. Eu, portanto, não posso politizar uma decisão do nível do Supremo Tribunal Federal, senão acatá-la, embora pessoalmente discorde, mas sou obrigado a acatá-la. Então, pessoalmente, o senhor acha que realmente ali existia uma formação de quadrilha? Eu acho que em função do entendimento de que havia uma articulação para todos aqueles atos que foram objeto do mensalão, essa articulação não existiria sem uma quadrilha do ponto de vista penal. Se não existia a quadrilha, talvez a articulação não tivesse sido tão intensa do ponto de vista da criminalidade como foi considerada. Mas essa, eu ressalvo, é uma opinião de quem não conhece os autos. Eu sou aqui um cidadão lendo pela imprensa, pela internet, mas assim, à distância, eu acho que realmente, pelos julgamentos sucessivos do Supremo, foi admitida uma articulação entre os acusados, entre os réus do mensalão, e como tal, existiria a quadrilha. O deputado Ney, como é que o senhor tem visto aí, analisado, o governo Dilma Rousseff? Olha, o governo Dilma Rousseff tem, inegavelmente, pontos que não se pode criticar. Ela é uma pessoa determinada. Eu não posso estar aqui, por ser oposição ao PT e a ela, fazendo acusações levianas. Agora, eu acho que há uma profunda incoerência no governo Dilma Rousseff atual, que é essa tentativa de maquiar a economia.
Eu não sou de torcer pelo quanto pior, melhor. Não. Eu torço pelo Brasil, consequentemente pela estabilidade da economia. Mas o governo tem estatizado demais, tem mantido relações com países como Cuba. Não se concebe esse mais médicos, 2/3 da remuneração ser entregue ao governo cubano. O governo cubano, ele foi instituído em 1969, é uma ditadura desde lá. Saiu o Fidel, entrou o irmão. E o Brasil colaborado, não é indiretamente, não, diretamente. Outra coisa, esses empréstimos vultosos que o BNDES faz para Cuba e outros países até, todos eles ligados àqueles presidentes vinculados ao então dirigente da Venezuela, Hugo Chávez, é um esbanjamento de dinheiro quando falta dinheiro para a educação, para a agricultura, etc. Então eu acho isso uma ação do governo Dilma muito ideológica e contra o país. Ela pode ter as melhores intenções, mas não convém ao país fortalecer um governo como o de Cuba. O mais médico já por si descaracteriza a classe médica, o profissional médico, e além disso fortalece uma ditadura. Do ponto de vista da energia, você está vendo aí, são 50 bilhões de reais a estimativa do furo no sistema energético nacional. Por quê? Porque a presidenta, há um ano atrás, de forma buscando a popularidade, quis baixar a tarifa a ferro e a fogo, sem ter a preocupação de investimentos no setor elétrico e atração de capitais. Nós estamos aí dependendo de São Pedro, de ter chuva, de não ter chuva. E além de um furo de 50 bilhões estimados na imprensa de hoje brasileira, e que no final, sabe quem vai pagar? Você, eu, você, que somos consumidores. Então eu acho que o governo Dilma é um governo que maqueia e que busca popularidade a qualquer custo e que um dia, ou agora, ou no futuro, o Brasil vai pagar o custo Dilma e o custo PT. Não tenho dúvida disso. Como é que o senhor analisa essa crise entre o PMDB e o PT em nível nacional? Olha, essas crises entre partidos coligados, elas ocorrem, são normais na democracia, né? Então, o que tem que ser feito é o diálogo político, no caso de Dilma, se ela considerar que o PMDB é necessária a sua reeleição, e fazer as concessões que ela considere legítimas. De outro lado, o PMDB reivindica, porque todo partido em coligação faz isso. Não estou dizendo que é certo fazer, mas infelizmente na política brasileira há esse vício da barganha, que é deplorável, que deve ser combatido. Agora, solução para isso só tem uma: o eleitor votar certo. Se o eleitor votar porque fulano pediu, sem um nível, uma noção de responsabilidade, essas práticas irão continuar e outras crises virão. Pode mudar o nome dos partidos, mas outras virão. Ô deputado, como é que o senhor faz uma análise da política eleitoral nacional? Nós temos aí hoje 3 candidatos, prováveis pré-candidatos. A reeleição da presidente Dilma, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, e o senador Aécio Neves. Como é que o senhor analisa esse quadro? A minha análise compreende 2 etapas. Ou Dilma ganha no primeiro turno, ou ela vai correr sérios riscos no segundo turno. A reeleição da presidente Dilma, ao meu ver, está vinculada a ela ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque se for o segundo turno, ela vai ter quebra de votos, justamente no Nordeste, que é uma das maiores bases. Aliás, terá desde o primeiro turno, mas de uma forma mais acentuada no segundo turno. E se houver a união prevista no possível segundo turno, de Aécio com Eduardo, independente de quem vá ou de quem fique, é muito difícil para Dilma ganhar a parada no segundo turno, se houver. Então, a minha análise é essa: se ela ganhar no primeiro, tudo bem; se for para o segundo, corre risco. O senhor acha quem irá para o segundo turno com a presidente Dilma? Eu tenho dúvidas se é Aécio ou se é Eduardo Campos. Eu acredito, assim, só no achismo, né? Não tenho nenhum fundamento lógico, né? Nem de pesquisa. Mas eu acredito que a tendência da campanha é um crescimento de Eduardo Campos. Porque Aécio, embora seja de um reduto muito importante como Minas Gerais, já foi governador, deputado, tem algumas críticas ao comportamento dele, etc. Pode ser que o Eduardo Campos, se não for desmontado, porque hoje
Gleidson, com rede social, com Twitter, com Facebook, com blog, com internet, um candidato é desmontado em 24 horas. Até nós, cidadãos, se eu disser uma besteira aqui no seu programa, em 24 horas eu estou desmontado no Brasil todinho. Ou de bem ou de mal, quer dizer, e muito mais numa campanha política, né? A presença das redes sociais e da opinião pública vai ser muito acentuada nessa campanha desse ano, sobretudo na eleição majoritária. Na proporcional, o chefe político ainda influi, a amizade, mas na eleição proporcional, quem tiver ficha suja não se sustenta na eleição de 2014. Vai puxar para baixo qualquer chapa que vá. Eu não estou dizendo que Aécio tenha ficha suja, nem que tenha antecedentes que o comprometam. Eu estou dizendo apenas que por ele ser mais velho do que Eduardo Campos, ele tem uma vida pública mais longa, portanto, mais vidraça. E o Eduardo Campos também tem os seus problemas. Quem se conseguir se manter mais incólume dos dois é quem vai para o segundo turno. Os democratas, o partido do senhor, a tendência em fazer uma coligação com o PSDB ou lançar candidato próprio em nível nacional? Olha, pelo que eu sei, eu não participo dessas decisões, sou um jornalista, um cidadão curioso apenas, mas pelo que eu vejo dizer na imprensa, os democratas já têm compromisso com Aécio Neves. Apoiarão o PSDB, que é uma coligação tradicional e histórica desde Fernando Henrique. Ô, deputado Ney, o senhor recentemente, aqui nos jornais aqui da cidade, o senhor tem defendido o governo Rosalba, das críticas que o governo tem levado. Esse alto índice de rejeição do governo se deu em relação a quê? Talvez a publicidade do governo não foi incisiva para defendê-lo? Qual a opinião? Ou talvez o governo seja tão ruim dessa forma que se pregam? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Olha, Rosalba é produto de circunstâncias. Ela, para se eleger, teve que fazer uma coligação eclética, juntou grupos muito heterogêneos. Depois, não pôde contentar a todos ao nível do apetite que esses grupos tinham. Até o PMDB, que tinha só de comissionados mais de 300 nomeações do Estado, ainda se sentiu incomodado e saiu. Imagine quem não tinha. Então, Rosalba é produto disso. Ela enfrentou um início de governo, um meio e agora um fim, com muita dificuldade. Não vou aqui transferir responsabilidade para ninguém, mas ela encontrou um Estado falido, ela encontrou um Estado sem ter idoneidade financeira para fazer nenhuma operação no BNDES. Por exemplo, esse estádio que está inaugurado aí, essas obras de mobilidade, foi um esforço sobre-humano dela, que não aparece nas manchetes, para estabilizar as finanças estaduais e o Rio Grande do Norte ter ficha limpa. Como teve, o BNDES fez o financiamento, a OAS assumiu, etc. Ela agora mesmo está em execução o RN Sustentável, que foi um esforço sobre-humano para obter esse recurso do Banco Mundial, também considerando o Estado com dificuldades. A presidente Dilma, com as isenções que deu para automóvel, para materiais de construção civil, reduziu só o fundo de participação do Rio Grande do Norte em mais de 1 bilhão nos 2 anos anteriores. Então, você contar com dinheiro e na hora não ter é muito difícil. Ah, mas a arrecadação de CMS subiu. Subiu, mas também a entrada de dinheiro do fundo baixou numa proporção maior. E as carências são muitas, as demandas são muitas, e são ilimitadas, e os recursos são limitados. Você pode considerar que não houve prioridade na segurança, mas aí quem tiver na educação disse, eu precisava para a educação, eu preciso para a saúde, eu preciso para a estrada. É uma escolha de sofia diária um governante, quer seja Rosalba, quer seja quem seja eleito, vai ter esses problemas. Todos que sentarem ali terão essas dificuldades. Então, as dificuldades dela foi tão grande e ela ficou tão isolada politicamente que se montou uma espécie de complô para não reconhecer o esforço dela pela estabilidade financeira, para não reconhecer o esforço pelas obras construção do estádio. Ah, não, mas ela está fazendo o estádio quando a educação está abandonada, mas foi o povo que quis o estádio. Houve comemoração no Estado, foguetão no dia que Natal foi escolhido como subsede, porque não houve protesto naquela época, porque não houve passeata naquela época. O desgaste seria grande hoje se não tivesse vindo, ia dizer, não, Pernambuco, Ceará e Natal está fora. Quer dizer, são essas coisas que eu acho que
quando houver oportunidade, o povo vai refletir e vai ver que Rosalba Ciarline não é esse desgoverno que se propaga. Pode ter defeitos, pode ter erros, pode ter equívocos, mas é um governo esforçado, honesto e que procura alcançar objetivos dentro dos limites do possível. Porque ninguém faz, infelizmente, a multiplicação de pães. Só Cristo, dos peixes. Só Cristo fez a multiplicação dos peixes no vinho. O governante não pode fazer. Se você for ver os prefeitos do interior, tem tanta gente boa, bem intencionada, altamente desgastada. Por quê? Porque o governo do PT acabou com o municipalismo brasileiro, quando reduziu os fundos de participação dos municípios. O prefeito hoje está com a batata quente nas mãos, ele é bem intencionado, quer fazer, mas tem desgaste. Vive com o pires na mão em Brasília. Vive com o pires na mão em Brasília, aqui, pedindo recursos, forçando deputados, está entendendo? Então é um momento de dificuldade, que eu acho que na eleição o eleitor vai parar para pensar e vai diminuir um pouco essa intensidade de incriminações, sobretudo em relação a Rosalba, e vai dizer, ela pode não ter feito o que eu esperava, mas ela fez o que era possível fazer sem acusações de corrupção. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Até lá. Rod, olha o meu presente para você. Todos os pássaros da selva juntos. Nunani! Isso mesmo, Rod. Papagaios, tucanos, araras. Isso é crime, cara. Animais selvagens não podem ser presos. Abre aí o presente. Tráfico de animais silvestres é crime. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Estamos de volta com o programa Poder, entrevistando o advogado e jornalista Ney Lopes de Souza. Doutor Ney, nós estamos falando sobre o governo Rosalba. Ela é dos democratas, partido de maior oposição a ela no governo federal. Isso também não a prejudicou em relação a ela deixar de receber verbas federais? Sem dúvida que prejudicou. Ela, inegavelmente, contou com a boa vontade dos parlamentares federais. Ninguém pode dizer, o próprio PMDB tentou ajudar. Mas o sistema PT é muito hermeticamente fechado. A transparência de concessões é muito pouca. Então, o que houve foi que Rosalba teve obstáculos diários em liberações, em aprovações, embora ela, com muita habilidade, tentasse mostrar, dentro de uma visão republicana, que considerava e respeitava a presidente Dilma Rousseff. Mas ela teve algumas dificuldades, que foram superadas pela obstinação dela. Por exemplo, obter o maior financiamento que o Rio Grande do Norte já teve em toda a sua história, do Banco Mundial, com juros baixíssimos, para aplicar em infraestrutura, em todo setor que haja carência nas comunidades e nos municípios, foi uma vitória de Rosalba. Ela foi atrás, ela brigou, ela lutou, foi uma grande vitória dela, né? Ela ter estabilizado, como eu disse anteriormente, as finanças do Estado para liberar empréstimos do BNDES, foi outra grande vitória de Rosalba. E assim por diante. Agora, que ela teve dificuldades, teve, porque, infelizmente, o governo federal, você veja, os parlamentares, essa crise do PMDB é porque o PMDB está mostrando que as verbas dos parlamentares que não são do PT
são trancadas nas gavetas do Planalto. Só saia do PT. Você vê aqui no Rio Grande do Norte uma candidata do PT ao Senado, que é Fátima Bezerra, a fazer campanha com obras federais. Você vê Fátima falar, parece que ela é a presidente da República. Tudo que tem no Rio Grande do Norte foi ela que trouxe. Antes ela dizia que era o toma lá, me dá cá. Hoje, é bom para o Estado? É bom para o Estado. Mas isso devia ter uma ideia de equilíbrio, em que todos pudessem contar a sua história e ter suas ações respeitadas com liberação de verbas, etc., pelo governo federal. Infelizmente, isso não ocorre, não vem ocorrendo no governo da presidente Dilma Rousseff. Doutor Ney, recentemente a governadora Rosalba, ela fechou uma parceria com a iniciativa privada e criou a ZPE de Macaíba, que o senhor também recentemente fez algumas críticas a essa privatização da ZPE. Fale um pouco sobre essa ZPE de Macaíba. Olha, eu acho até que não adianta falar, tem muitos interesses econômicos por trás disso, e a economia sempre ganha de um pobre coitado advogado como eu, né? Os interesses econômicos estão acima de tudo. Eu nunca fui contra a ZPE de Macaíba, é uma grande coisa, é um grande investimento, deve haver, o futuro de Natal depende dessa água. Eu sempre preguei uma ampliação numa área de livre comércio, que a ZPE se agregasse, etc. Eu não sou também contra a privatização da ZPE, não sou, de forma nenhuma, ela pode se privatizar, mas privatizar para administração, para questões de segurança, conservação das estradas, dos acessos, formação de pessoal, uma empresa que se identificasse com isso, tivesse um know-how e fosse para a ZPE ajudar na sua estruturação e ganhasse com a prestação desse serviço. O que eu ponderei, e recentemente recebi pedidos até de 2 jornais do sul do país para escrever artigos sobre isso, já escrevi, foi remetido e devem ser publicados, é que você não pode entregar a uma empresa privada o poder de andar pelo mundo afora vendendo subsídios e incentivos fiscais. Chegar em Hong Kong, chegar em Nova York e dizer, olha, vá para o Rio Grande do Norte que eu tenho a possibilidade de lhe dar isenção de imposto de renda, de IPI, disso ou daquilo. Aí dirão os que se opõem a mim, não, isso não é verdade, porque tem um conselho que vai aprovar previamente. Eu sei que tem, mas uma empresa que tem esse poder vai dispor de informações privilegiadas. Isso que é tão combatido hoje pelo Ministério Público, por exemplo. Quando ela for atrair um investidor e vender e dizer, olha, eu levo você, mas deposita 1 milhão na minha conta aqui do exterior, porque senão eu não lhe levo um concorrente seu. Ah, está ocorrendo isso? Não posso acusar ninguém que eu não tenho prova. Mas quem é legislador tem que ver todas essas possibilidades. Também não tenho nada contra a empresa que ganhou, não sei nem quem é. Só estranho que tenha sido um único concorrente. Uma coisa tão boa como essa, porque não vem muita gente disputar. É uma empresa de São Paulo, uma só, foi que ganhou essa privatização. Então, o que eu me oponho a essa forma de transacionar incentivos que são recursos públicos. Incentivos, isenções, isso não pode ser dado à iniciativa privada. Era como se a iniciativa privada admitisse que um fiscal da Receita assumisse a gerência da sua empresa. Não vai admitir. Então, como é que o poder público admite que assuma a gerência na oferta de impostos e isenções de uma empresa privada pelo mundo afora? Por mais que tenha que ser aprovado pela Receita, por conselho, isso não é permitido. Na minha visão, a Constituição diz que a administração pública tem que ter a publicidade, tem que ter a ética, tem que ter a divulgação prévia. Tá? Esses princípios da administração estão consignados na Constituição Federal. Eu ponderei isto. Só favorável à ZPE, favorável à privatização, apenas nesse particular, essa firma privatizada não poderia fazer comercialização de incentivos. Aí você diria, e quem faz? O governo. Através de publicidade, através de gestões, porque a única ZPE que tem no Brasil é em Roraima. Quem supervisiona isso é a SUFRAMA, é uma autarquia federal. Por que aqui vai se entregar uma empresa privada que ganhou uma licitação disputando sozinha? Não teve ninguém, sozinha, ganhou para o WO. É perigoso. É muito perigoso e pode levar, no dia que o Ministério Público, a Justiça, quiser realmente fiscalizar, pode levar a responsabilidade de muita gente. Eu, como advogado, entendo assim, defendendo a ZPE, o seu funcionamento, mas deixando com o governo a parte relativa à oferta de incentivos e isenções. Doutor Ney, recentemente começou-se a se falar aqui no Estado na retomada
da fábrica de Barrilha, que foi parada há quase 40 anos atrás. Existe a possibilidade ainda do Estado ser produtor de Barrilha? Olha, a fábrica de Barrilha foi um sonho, aliás, concretizado por Cortês Pereira. O governante foi muito injustiçado. Agora, depois de morto, estão elogiando. Mas na época levaram ele ao Calvário, né? Cortês foi quem conquistou essa fábrica de Barrilha, ia para Sergipe. E foi ele que conseguiu trazer para o Rio Grande do Norte. Mas, infelizmente, pelo desastre administrativo do Estado, essa fábrica está parada, ainda tem equipamentos estocados, enferrujados lá em Macau. Eu espero que haja realmente um esforço dos governos para restabelecê-la. Apenas eu não estou seguro se a Barrilha hoje está tão viável do ponto de vista econômico e comercial como era naquela época. Porque tudo isso você tem que ponderar. Se você não tem que reativar uma fábrica se a Barrilha não tiver mercado. Aí não tem sentido. Esse estudo e essa ótica eu não tenho. Mas, em tese, eu torceria muito que voltasse a nossa fábrica de Barrilha. Doutor Ney, o senhor falou recentemente, quando o senhor esteve aqui no ano passado, que tinha ainda um sonho de tentar ser candidato ao Senado Federal. Como é que anda esse sonho? Acordei do sonho e vejo que não tem possibilidade. O quadro está definido, os nomes estão aí, o meu partido já tem suas prioridades internas e externas. Eu não acalento mais esse sonho. Agora, eu não sou hipócrita para lhe dizer que não sonhei, porque eu achava que ainda podia ajudar o Rio Grande do Norte pela experiência que tive. Graças a Deus, fui um deputado que vários órgãos da imprensa nacional e internacional fizeram justiça ao meu trabalho. Eu fui, durante todo o período que estive lá, um dos 100 que mais trabalhavam no Congresso. Então, eu queria continuar esse trabalho em defesa, sobretudo, da geração de empregos no Estado. Eu acho que o grande problema, a grande ação do político hoje é gerar empregos e oportunidades. Porque se tiver emprego, diminui a insegurança, melhora a educação, melhora a saúde. Porque o pior salário que existe é o salário zero. Então, eu tinha como meta, se tivesse voltado à política, por exemplo, uma área de livre comércio, que eu sempre defendi, que geraria 50 ou 60 mil empregos no Estado. E tinha outra meta também que eu sonhava, é que eu criei o crédito educativo em 1975. Hoje é o FIES, muito deturpado. Eu iria lutar para voltar ao crédito educativo, que dava direito até ao estudante de universidade pública receber por mês 1 ou 2 salários mínimos para manter o seu lazer, a sua locomoção, a sua sobrevivência, aqueles que comprovassem que não dispunham de recursos. Hoje o FIES fortalece as instituições de ensino, são elas praticamente que manobram a concessão do FIES hoje. O crédito educativo que eu criei em 75 e que eu encontro com emoção, muita gente até chorando, me agradecendo, terminei a faculdade pelo crédito educativo que o senhor fez, ele foi deturpado. Se eu voltasse à política, eu iria lutar muito para que o crédito educativo voltasse a ser o que era, ou seja, dando assistência ao estudante, quer fosse de escola particular ou pública. Hoje pagam a parte de quem estuda em escola particular. E o estudante de universidade pública, ele precisa também de sobreviver, comprar livros, ter lazer. O crédito educativo que eu criei dava esse direito ao estudante, inclusive de escola pública. Hoje não dá mais. Seria importante, mas eu acordei do sonho e vi que não terei condições de disputar o Senado e, como tal, estou conformado e não estou protestando, nem estou criando problema com ninguém. Ok, estamos chegando ao final do nosso programa Poder. Quero agradecer aqui ao amigo Ney Lopes, que sempre, quando solicitado, tem a maior satisfação de vir aqui conosco. E quero também dizer que a audiência, sempre quando o senhor vem, aumenta muito aqui, obrigado. Recebo muitos e-mails, muitas ligações, agradecendo a entrevista, elogiando a entrevista. Doutor Ney, eu quero entregar a mais recente edição da revista O Poder, que tem um artigo muito bom do senhor, que o senhor escreve também. Eu escrevo na revista, e aqui é um artigo sobre o Papa Francisco. Isso. A nova Igreja de Francisco. Pois é, as pessoas também têm elogiado muito os artigos que o senhor tem escrito, e eu quero deixar o espaço reservado para as suas considerações finais. Eu quero só lembrar o blog que deve ter saído aí, o meu blog, né? É um hobby que eu tenho, não ganho um centavo, não tem publicidade. É um blog que eu abasteço todo dia, de manhãzinha cedo, né? Com notícias e opiniões. É muito de opinião, não é muito de notícias pontuais, de opiniões. É esse blog aí que está na tela, que apareceu, www.blogdoneilopes.com.br. Se você me honrar com a sua leitura, eu poderei estar sempre defendendo os meus pontos de vista, como faço
todas as manhãs, quando abasteço o blog, que eu, como jornalista desde 14 anos, faço isso com muita alegria. Então, eu agradeço a você, Gleide, a oportunidade. É sempre a renovação de uma alegria muito grande estar aqui no seu programa. Parabenizo pelo seu heroísmo em ter uma edição de uma revista dessa, mensal, no Rio Grande do Norte, manter um programa. Você é um verdadeiro herói no exercício da profissão, por isso merece ser apoiado, incentivado, e eu sempre colaboro para fazer justiça ao seu talento e à sua competência. Muito obrigado a todos, sobretudo ao telespectador que teve a paciência de nos ouvir. Boa noite. Ok, agradeço novamente ao amigo Ney, agradeço a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá.